Amém, Senhor. Glória a Deus, Jesus. Ó, meus irmãos, eu estou no finalzinho do dia 5 de dezembro de 2015. Para mim são 11 horas da noite. Podemos dizer que a gente já está no dia 6, né? De dezembro de 2015. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Paula. Desejo para você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Meus irmãos, o motivo de eu estar registrando nesse horário, normalmente eu registro sempre de manhã, quando meus filhos vão para a escola, é a urgência do assunto, porque nesse mês de novembro, nesse início de dezembro, esse assunto está vindo de modo muito forte. Meus irmãos, antes de tudo, eu quero dizer para vocês, eu, Ana Paula, eu não sou a dona da verdade e não tenho a resposta para tudo. Eu entendo que nosso Deus maravilhoso, glorioso, Ele é diverso, Ele é diversificado em tudo que criou. Você não vai encontrar duas pessoas iguais no mundo inteiro, você não vai encontrar dois animais iguais, idênticos realmente, tem sempre alguma coisa que destaca uma coisa da outra. Você vai encontrar raças infinitas de animal, de peixes, de plantas, espécies. Você vai encontrar na terra vários tipos de minerais diversos. Até a terra em si mesma, cada uma é de um jeito. Tem a terra mais vermelha, tem a terra mais argilosa, tem a terra branca, tem a terra escura. Então, quando a gente olha, a gente abre o olho. Se a gente começa a pensar na criação do nosso Deus, a gente vê que ela é infinita, e ela é infinita. Deus é eterno, então tudo que vem dele é infinito, porque ele vai criando, 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 criando. Hoje nós vivemos na era da graça, mas também na era do pecado do homem, da queda do homem. É um período que Deus está tratando com a raça humana caída. Nós estamos caminhando aí na casa dos 6.000 anos, justo, tem quem diz 6.000 anos, com o Senhor. E desde que o homem é homem, ele tem pecado, né? Foi lá no Jardim do Éden, dali desencadeou. E Deus está tratando conosco. Mas você vê um texto bíblico que diz que todas as coisas criadas refletem a glória de Deus, que a natureza reflete a glória de Deus. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque cada caso, cada problema, cada situação, ela é específica em si mesmo. Então, hoje, nesse tema, eu vou tratar de um modo global, globalizado o assunto. E eu peço ao Espírito Santo que ministre ao seu coração, te convencendo em paz, te dando tranquilidade se a situação na qual você encontra é boa, ou te convença te dando incômodo mesmo, que ele te dê, como é que fala? Te dê fastídio, tá? De modo que você possa realmente entender qual estrada você precisa tomar após ouvir esse vídeo. Porque é importante, Jesus está voltando, e a volta de Jesus para a igreja, ela vai ser no céu, porque ele marcou um encontro conosco nos ares. Nós temos falado desse tema no nosso canal. Então, meu amado, minha amada, para subir nos ares a encontrar com o Senhor, você precisa ser encontrado irrepreensível. Amém? Então, eu não vou mais me alongar, mas eu vou partir para o tema. Eu vou já dar uma base do que nós vamos falar aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre divórcio, nós vamos falar sobre a área sexual, nós vamos falar sobre o segundo casamento, à luz daquilo que o Senhor trouxe para nós no dia de hoje. Amém? Então, qualquer resposta que eu puder ter com relação aos problemas, eu vou tentar trazer nesse áudio hoje, a base da escritura, em cima da Bíblia. Eu não posso falar de lá disso.
E não posso, meu irmão, minha irmã, querer consolar as pessoas que infelizmente estão em situações muito complicadas, muito delicadas, pessoas que estão em situações que elas não podem, né, aparentemente sair dela, não querem ficar, quer dizer, tá tão complicado, tá tão bagunçado que a pessoa tá meio que perdida. Então eu dedico esse áudio aos nossos irmãos em Cristo que têm pedido esse tipo de palavra. Peço aos irmãos um pouco de desculpa na minha fala lenga-lenga, porque eu já tô cansada. Eu tô cansada hoje já e temo em perder a concentração, me embrulhar aqui com as palavras, porque quando dá 11 horas eu já começo a puxar meu trem, já quero ir dormir mesmo, porque eu tenho esse horário, nesse ponto da minha vida, esse é meu horário. Deu 11 horas eu começo a puxar. Então, para não perder tempo, antes que eu comece realmente a querer cochilar aqui, eu quero partir para essa palavra. Minhas irmãs e meus irmãos, se vocês quiserem anotar as referências que eu vou ler, você pode pegar lá Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 22. E eu vou ler, a gente vai lendo. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que é em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. A gente tem a facilidade de julgar a culpa dos nossos pecados todos. Eu conheço muita gente que tem essa mania de não assumir a própria responsabilidade do porquê que está sofrendo. Essa semana mesmo, ontem eu fiquei tão nervosa. Eu saí com uma parente minha, a filhinha tá doente, tá anêmica, tá com um monte de problema, infecção urinária e tal. E essa parente, ela pegou com a ginecologista, dizendo que a menina nasceu antes. Pegou com 4 pediatras, cismou que os 4 não valem nada. Cismou com a família do esposo dela, dizendo que a culpa é deles, a hereditariedade de ter anemia, uma anemia profunda hereditária. Botou a culpa em tanta gente, botou a culpa em tudo e justificou tudo. Até falar que dar manteiga para criança é bom, porque contém o ferro, ela falou. E eu estava num estado de nervo já, que eu já não suportava mais estar perto dessa pessoa. Ela me pediu que levasse ela de carro no pediatra, o mesmo que me abençoou tanto essa semana passada. Mas me abençoou, meus irmãos, vocês não podem imaginar como que esse moço me ajudou. Ele me deu um documento liberando meus filhos da merenda na escola, do almoço. E ele teve uma boa vontade tão grande, você vê a disposição do moço. E ela, enfrentando ele, foi na internet, puxou certos exames, chegou lá, jogou na mesa, lá na cara dele, falando que ele tinha que fazer aqueles exames na menina. Ele, como médico, falou, mas é eu que tenho que decidir que tipo de exame tem que ser feito na sua filha, não você que vai na internet, acha o que quer e acha que eu tenho que assinar. Mas mesmo assim, numa educação, numa paciência, ele tratou com ela. Enfim, só que ela nunca teve responsabilidade, ela nunca teve competência para crescer essa criança, sempre fez ela comer errado em todos os sentidos, sempre mimou ela muito, fuma o tempo todo com a menina, na gravidez, os 9 meses ela fumou, na amamentação ela fumou, muito nervosa, enfim. Só que nada disso ela assume que ela está errada, ela acha mais fácil apontar o dedo para coisas que não tem, para se safar da sua própria responsabilidade. E
eu teve um momento que eu parei com o carro esperando ela, né? A gente tava esperando o médico e ela falando. Eu comecei a arranhar o volante do carro, comecei a coçar o volante do carro, assim, porque eu tava ficando tão sem paciência. A minha vontade era de explodir com ela, xingando mesmo, sabe, meus irmãos? Aquela Ana Paula colérica que eu fui há tantos anos atrás, graças a Deus que o Senhor arrancou de mim. Ele arrancou mesmo. Porque se eu tivesse aquele caráter colérico, sangue quente, ontem eu tinha que xingar ela demais. Eu tinha falado muitas verdades, ela ia brigar demais comigo. Ia ser uma porcaria, meus irmãos. Ia terminar uma coisa horrorosa, desgustável, desgostosa. E eu agradeço a Deus que, de certo modo, tem me dado essa mansidão. Então, assim, por isso que eu tô falando, eu tenho visto pessoas agindo errada e assumindo para elas a culpa, não, botando a culpa nos outros. Existem casamentos em que um dos cônjuges tá todo errado. Às vezes é a mulher que não tá nem aí pro marido, não cuida dele direito, não dá atenção para ele, não procura ser amiga, ser útil, ser companheira, ser parceira de vida. E o marido tá entrando em depressão porque já não sabe mais o que faz. E aí ele lembra que ele é crente, que ele precisa estar com a vida no altar do Senhor, então ele fica pisando em casquinha de ovo com a mulher. São maridos que muitas das vezes, em tempos passados, tinham enfiado a mão na cara da mulher, ou tinha xingado, separado, etc. Mas estão segurando firme. Tem maridos que têm traído as suas esposas de modo pesado, vamos dizer assim, e a esposa tá ali anos e anos, segurando a onda. E esses maridos não têm ideia do quão mal eles têm feito às suas esposas, o quanto eles têm feito elas sofrer, cortado o coração delas. E tem tantos exemplos aí, meus irmãos, exemplos a perder de vista de pessoas realmente tudo errado. Só que eles têm a tendência de falar a culpa é dele, a culpa é dela. Eles em si mesmos não veem culpa em nada. Às vezes eles confiam na sua intelectualidade, na sua beleza, no seu poder financeiro, na sua autoridade, no juramento do casamento, tanta coisa, né? E aqui a Bíblia fala assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Quer dizer que até um corpo que está em trevas pode ter luz nele. Mas existe luz e luz. A luz de Deus, né, são os olhos, a lâmpada do corpo, né? E se os olhos forem bons, aqui está falando dos olhos, não da luz. Começa a partir do quê? Do órgão que visualiza a coisa, não do que ele visualiza, nem não do que ele vive. Então, olha, são os olhos, a lâmpada do corpo inteiro. Minhas irmãs, meus irmãos, às vezes nós somos casados, a gente está andando na rua, de repente a gente para assim na frente de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, não vou entrar muito em detalhe, cada um entenda para si mesmo. E aí você vê uma pessoa tão bonita, tão sensual, né? Usaria a palavra até tão gostosa, né? A gente usava esses termos no passado, aquela pessoa realmente que você bate o olho nela. Mas às vezes no primeiro momento você só vê, nossa, que homem bonito, ou nossa, que mulher bonita. E você é crente, crente mesmo. Aí você baixa a cabeça e aí você tem duas situações que você parte, para uma ou para outra. Ou você levanta a cabeça de novo e continua olhando para a pessoa, vai rodeando, fica só olhando, examinando a pessoa,
examina a boca, os olhos, o cabelo, examina o cheiro, né, o modo de falar da pessoa. Você vai só analisando, estudando a pessoa, cobiçando, ou você abaixa a cabeça e sai fora, vai embora, arruma um jeito de sair de perto daquilo ali. Porque você vê a primeira vez não é pecado. A gente precisa caminhar de olho aberto, senão a gente tropeça e cai. O problema é você cobiçar, olhar a segunda vez, principalmente no caso quem está casado, quem está solteiro não. Se você que está me ouvindo é solteiro, você olha uma pessoa, enquanto você olha a primeira vez, a segunda, você está analisando porque você está em busca de um parceiro, de uma parceira, de um companheiro, de marido, né? Então não é pecado, você não está em pecado. Até você entender, eu aconselho, olha direito para a mão, né? Olha se tem aliança, se é uma pessoa, no mínimo, com certo pudor, ela vai no mínimo ter aliança. E ali você já começa também a selecionar. Se não, então, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. É o caso do crente que está realmente sério com Deus. Bate o olho numa pessoa desejosa, entende que aquela pessoa pode atirá-lo, né? Pode levá-lo a desejá-lo, então na hora já muda tudo, já sai de perto, já muda até de local, para não ficar ali cobiçando aquilo, né? Automaticamente todo o seu corpo será luminoso, porque você vai estar em santidade. Você não pecou, você não adulterou, você não caiu no sexo, você não caiu na fornicação, você não cobiçou, né? E aí tá de plantão o conselho também para nós crentes não sermos objetos de desejo para ninguém. É impossível não se tornar é impossível não se tornar desejável? Não. Às vezes você é desejada ou é desejado porque você é quem é e basta. Mas às vezes você se faz desejar ainda mais o homem, né? O modo que ele se veste, o modo como ele fala, o modo como ele gesticula, o perfume, as coisas que ele usa para atrair. Então, a mulher, a mesma coisa, né? O charme que ela tem, a sensualidade que ela tem, o modo dela se vestir, a quantidade a qual ela se produz. Então, a gente tem que ter ponderância, Uma coisa que eu entendi na prática, toda vez que, eu não estou dizendo que eu sou uma mulher bonitona, alta, cheia de qualidades assim físicas, que na hora quem me vê fica, nossa, que mulherão. Eu sou uma pessoa de estatura normal, mas qualquer ser humano que se produza fica bonito, fica desejável, fica arrumado, né? Você dá uma arrumada no seu cabelo, você passa uma maquiagem, igual eu tô anêmica, hoje de manhã eu tava igual um zumbi na frente do espelho, me deu uma olheira tão feia, e eu sou morena, então eu fiquei com a bochecha amarela, uma olheira, parecia uma pessoa doente mesmo. Aí eu olhei no espelho e falei, meu Deus, eu não posso sair assim na rua não, porque senão, às vezes as pessoas vão achar que eu tô doente mesmo, vou até ter uma certa distância dos meus filhos, de mim. Fui levar meus meninos na escolinha de tênis que eles praticam, então, né, eu falei, eu não posso ficar assim, eu tenho que ter um mínimo de boa apresentação. Eu lembro que eu peguei, então, um pó compacto que eu tenho, já tá até velho esse pó compacto, mas ele é cor de bronze, né, ele é bem cor da minha pele, vai bem de acordo com a cor, deu uma enjugada daquele troço na bochecha, né, juntou entre a bochecha e a olheira. Passei um batonzinho cor da pele mesmo, justo para dar uma vida na minha cara, porque realmente eu tô meio feia mesmo esses dias. Tô bem feinha mesmo, sinceramente. Então eu só me ajeitei, arrumei o cabelo, né? Como eu tenho cabelo anelado, eu molhei a mão, passei uma água assim, prendi, joguei uma roupa por cima e saí com os meninos. Mas eu vejo que tem casos de gente que exagera, sabe? E quando sai na rua, sabe que as outras pessoas estão olhando, sabe que está sendo olhada, sabe que está sendo cobiçada, sabe? Tem homens que olham para você de cima embaixo, de baixo em cima, e ficam olhando para ver que tá te olhando mesmo. Então o que você faz? Você baixa a cabeça ou você ainda levanta mais a cabeça e dá uma de, né, pavona? Tem o pavão e a mulher do pavão, acho que é a pavoa, né, que é a palavra. Então a gente tem que ter muita sensibilidade.
tudo nos convém, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Agora, se o meu corpo, tá? Se os meus olhos, que são lâmpadas do meu corpo, forem maus, todo o corpo estará em trevas. É o exemplo de quem cobiça o que não deve. É aquele homem casado que está de olho na pornografia, está de olho na mulherada, ou é a mulherada que está de olho no cara. Então, de tanto olhar, vai chegar um momento que ele não quer ficar só no olho a olho, ele vai querer pegar, ele vai querer experimentar, ele vai querer saber o gosto e por aí vai. E o corpo estará em trevas. Esse versículo aqui, a luz e as trevas, ele não está ligado só a... igual porque eu estou falando em cima dessa área sentimental, vamos dizer assim, ele está ligado a tudo. Se você cobiça um bem que não é seu, às vezes você vai na casa de uma pessoa, aí você chega na casa da pessoa, tem uma tacinha, um pires, uma joia, algum objeto de valor, você cobiça aquilo, você acaba roubando aquilo, quer dizer, o seu olho viu, o seu coração é mau, porque os seus olhos são maus, então todo o seu corpo vai ser mau, vai estar em trevas. E trevas é escuridão. Então, portanto, caso a luz que há em ti seja trevas, que grandes trevas serão. E aqui eu encaro o exemplo de um galã, de um Dom Juan, né? Que os olhos dele são maus, porque ele só quer saber de caçar mulher, né? Sair derretendo corações por aí, depois rebenta com eles e pega uma próxima vítima. E ele, por ser o Dom Juan, ele é uma pessoa luminosa, é uma pessoa bonita, é uma pessoa boa, gesticulava, enfim, cheia de talentos. Então ele tem aquela luz que atira, que tira, que puxa outras pessoas para ele. Porém a Bíblia fala, se a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Lembrando que quando o pecado está na área sentimental, que hoje a gente pode puxar já para sexual do tudo, porque o povo está indo mesmo, que grandes trevas serão. Por quê? Porque você está indo para o buraco e está levando alguém com você. Então começa ali, meus irmãos, o discurso que eu tenho aqui hoje. Aí eu vou lendo alguns textos aqui pelos títulos e que o Espírito Santo nos guie. Sempre no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 até onde eu vou ler, não sei. A ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, meus amados, às vezes a preocupação, a ansiedade, né? A ansiedade, ela nos leva também a praticar coisas erradas, é colocar os pés pelas mãos. Às vezes, se você é uma mulher solteira, não sei em qual situação você se encontra, mas você está solteira e você quer casar. Eu preciso casar, eu quero ter meu marido, eu quero ter meus filhos, etc. Então você começa a se preparar, você investe em você mesma para atrair alguém. E às vezes a ansiedade, ela é um bruto. Aqui na Itália a gente usa a frase chamada brutto scherzo, que é o mesmo que bruta armadilha, uma armadilha terrível, porque a ansiedade, ela não te dá tempo de você pensar, de você analisar, de você saber o que é que você tem diante de você. Isso aconteceu comigo, né? Isso aconteceu comigo. Tem horas que eu penso, eu olho para trás em tantas coisas na minha vida, tantos casos que eu vivi na minha vida, em tantas situações diferentes. Quando eu falo caso, não é com homem, não. Caso em situações, né? De trabalho, de escola, de tudo, de amizade. Quantas vezes eu, Ana Paula, fui ansiosa. Então eu queria aquilo ali, né? Eu queria aquele emprego, eu queria aquela coisa e tal. Então eu não pensei, eu não raciocinei, eu não analisei o que eu tinha realmente diante dos meus olhos. Eu quis e basta, então eu fui pegando o que veio na reta. E graças a isso,
Graças a isso, eu já levei muita cabeçada. E a Bíblia fala que nós temos que ser pessoas dispenseradas, né? Sem ficar preocupada. A gente tem que viver um dia de cada vez. Se você começa a entrar em ansiedade, a tendência é você fazer muita coisa errada. Daí surgem tantos casamentos errados. Eu falo para vocês que no início da minha história com meu marido, nós estamos juntos há 9 anos. E é só um detalhe que eu confesso aqui. Quantas vezes eu falei, meu Deus, se eu tivesse entendido antes aonde eu estava botando meu pé, eu não tinha me casado com esse homem, por causa da família dele. Porque 99% dos problemas que eu vivi, porque hoje Deus tem me dado muito livramento, mas muito mesmo, mas 99% dos problemas que eu passei, olha que não foram poucos e não foram simples, só para vocês terem ideia, eu quase perdi o meu primeiro filho, quase com ameaça de aborto, de tanto que eu fiquei nervosa por causa do pai do meu marido. Então, quantas vezes eu desejei não ter conhecido meu marido, não ter vindo para essa Itália, ter ficado quietinha no Brasil, ter ficado quieta mesmo, sem preocupar. Eu quero casar, mas o dia que Deus mandar, mandou. Se não mandar, não tem problema não, Ele vai me suprir com outras coisas. Eu não, eu fui, eu queria, não sei o quê, aquele desespero, porque foi um desespero, de um modo geral. Eu acabei colhendo consequências tão dolorosas para mim, tão pesadas, situações que eu talvez não precisava estar aqui hoje na Itália. É claro que Deus foi me revelando de outro modo a minha vida, Ele converteu o que seria tanto sofrimento em bênção. De algum modo eu sei que Deus está abençoando, né? O meu existir nesse país de um modo ou de outro tem sido testemunho. Deus me deu tanta coisa. Porém, eu digo para vocês, talvez se eu tivesse ficado quietinha, sabe? Feito minhas coisas com objetivos diretos. Eu vou aprender uma língua diversa, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou não sei o quê, mas eu não vou esquentar a cabeça. Ai, meu coração tá carente, eu preciso de um namorado, eu preciso de um marido. Ok, o dia que quiser vier, vem. Eu não vou esquentar. Mas eu fui afobada. Eu, Ana Paula, fui afobada. Eu podia ter casado com um homem crente, um homem de Deus, um homem que é seguidor da palavra. Eu podia ter talvez esperado, quem sabe Deus mandava, não é verdade? Quem sabe? Quem sabe? Porque Deus também não vai mandar nada que se tornará ídolo na sua vida, a não ser o próprio Deus. Ele é o nosso ídolo, Ele é a nossa inspiração de adoração total, é Ele. Nem nada, mas nem ninguém tem que dar a sua glória, né? Deus não dá a glória dele para ninguém. Então, é isso que está falando aqui em Mateus. Ansiedade, né? Ansiosa, solitude, solicitude pela vida. E aqui, meus amados, aqui eu quero ir com vocês em duas leituras, tá? Mas eu escolhi começar do livro lá de Coríntios, porque eu vi os títulos, eu corri o olho, eu acho que está bem forte para nós trabalharmos. Eu só quero dizer uma coisa, talvez hoje você se encontre numa situação muito complicada com Deus. Hoje, talvez você se encontre em uma condição muito complicada com Deus. Eu quero só lembrar para você, Deus, Ele te perdoou dos seus pecados. Porém, as consequências dos seus pecados a gente tende a colher. Se você, outrora, foi para a cama com um homem casado, teve um caso escondido, e nesse caso você engravidou, e aí quando você engravidou, você ficou sabendo, falou, vou separar, vou sair fora dele, vou largar esse homem, mas eu não vou tirar a criança porque eu não vou ter coragem. Aí você ganhou essa criança, então você hoje tem um filho bastardo. Toda criança que nasce fora do casamento foi um irmão, o irmão Ricardo, que tocou nesse assunto algum tempo atrás do canal Pedra Angular, e ele falou que tinha descoberto isso, que todo filho que nasce fora do casamento é filho bastardo. Ele foi num seminário, num congresso aí né, na igreja, não sei, e lá foi falado sobre o tema. Então, aí você fala, meu Deus, e agora? Eu tenho um filho, não tem pai, ele não vai nem conhecer o pai dele, é bastardo, porque é bastardo. E agora? Eu converti, sou de Jesus, amo Jesus, e meu filho
tá nessa condição. O que eu faço, Ana? O irmão Ricardo falou comigo, com os irmãos, falou, a gente tem que orar, pedir perdão, abençoar a criança. Se possível, consertar a situação casando com o pai da criança. São situações que se complicam no andar da carruagem, né, na vida. Mas é uma consequência. Aquele filho, aquela filha, vai ser uma consequência para sempre. Por mais que você se torne santo no altar do Senhor, toda vez que você olhar para aquela criança, você vai lembrar daquele dia que você gerou ele no pecado. Amém? Então, meu amado, a consequência. Então, tudo isso que eu estou falando, agora eu vou entrar no tema próprio dito com a Bíblia. E eu vou começar aqui no caso da assensualidade é condenada. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 12 em diante. A sensualidade é condenada. Vamos entender por que a sensualidade ela é condenada. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos, por exemplo, eles são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Ou em palavras curtas, Deus vai destruir tanto o estômago como os alimentos, porque nós somos do pó e ao pó retornaremos. Porém, o corpo, ele não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Porque o Espírito Santo de Deus, quando você entrega a sua vida no altar do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar em você. E você tem o Espírito Santo de Deus, mais o seu Espírito habitando junto no mesmo receptáculo, ou no mesmo corpo, o seu corpo. Quando Jesus teve uma época que caminhando lá, na época que ele caminhou na terra, eles viram um endemoniado. E Jesus pergunta para esse endemoniado, qual é o seu nome? Ele não perguntou para o nome do rapaz, ele perguntou para o nome do demônio que estava nele. E a resposta, porque para Jesus demônio nenhum pode mentir, ele responde, meu nome é Legião. Quando ele responde para Jesus, meu nome é Legião, ele quis dizer que tinha não só um espírito imundo dentro do corpo daquele rapaz, mas tinha uma legião de demônios. É quando Jesus manda eles sair, eles começam a pedir, não nos mande, né? Aí eu já não lembro se eles pediram a Jesus para não mandar eles para o abismo, mas aí eles pedem para mandar para os porcos. Então, meus amados, a Bíblia deixa claro que o nosso corpo, ele tem espaço para uma só alma e para o corpo físico, ele em si próprio. Mas para espírito tem lugar para muitos. Porque a forma do espírito, eu não sei qual é, mas sei que ela é feita de modo tal que ela pode habitar num corpo só. Um espírito, dois, uma legião de espíritos podem habitar num só corpo. E aqui a Bíblia fala, porque como o homem que se une à prostituta forma um só corpo físico com ela, porque, como se diz, serão só os dois uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Então, ele continua dizendo, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo.
Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois vós de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amados, uma vez eu, na igreja que eu frequentei durante tantos anos, eu ia no grupo de jovens, lá no culto dos jovens, no dia de sábado. E os pastores sempre falavam a mesma história. Uma delas, uma vez, o pastor falou o seguinte, tentando manter os jovens calmos, né? Todo mundo em caldo, em caloria, no cio, né? A mulherada parecia que estava no cio, os rapazes também. Aí o pastor um dia jogou um exemplo. Ele falou, imagina que você é uma laranja. Você é uma laranja. Vocês veem uma laranja quando ela cai da árvore, né? Madura. Ela é bonita, cheia de caldo, cheia de vida, cheia de sabor, tem uma textura boa. Agora imagina que vem uma pessoa, te corta e dá uma chupada no seu. Aí vem outra pessoa, experimenta também, te dá outra chupada. Aí vem outra agora e chupa também. E vem outro, e vem outro, e vem outro. E se compartilham entre eles uma só laranja. Cada um chupa um pouquinho a laranja. Depois dessa sessão de chupa-chupa, e eu vou falar de modo bem, talvez até um pouco vulgar, mas é isso. Depois daquele giro, né, de experimentos com a laranja, o que vai ser? Essa laranja, como é que ela vai estar, meus irmãos? Aí teve um que respondeu lá no fundo, pastor, um bagaço, pastor. Ele falou, é isso mesmo. A laranja vai ter perdido todo o seu caldo, toda a sua textura, toda a sua beleza, virou um bagaço e só pode ser jogada fora. Assim é o nosso corpo. Quando nós somos virgens, quando nós somos puros, se você hoje está com uma pessoa, amanhã está com outra, depois de amanhã com outra, é a mesma coisa. A sua alma, né? Ela vai sendo chupada como a essência da laranja. E ali você vai ver o caso. Aí ele chamou a atenção para o exemplo daquilo que a gente vê hoje nessa geração. Ele falou, gente, olha, basta vocês verem os jovens do mundo, a geração que está no mundo. Os rapazes, na minha época, o pastor dizendo, os rapazes na minha época, quando eles gostavam de uma moça, eles tinham uma vergonha, eles tinham um frio na barriga. Às vezes só um sorriso daquela moça desmontava eles de emoção. E eles davam um presentinho para a moça, uma florzinha, um broche. E às vezes a moça dava um sorriso para eles e estava feliz a semana inteira. Com o passar dos anos, a geração, a depravação entrando no mundo de cada dia maior, hoje você vê a geração, os rapazes de hoje. Eles só não se fascinam, né? Ficam fascinados por uma pessoa ali em 5 minutos, como já passa a ter nojo dela também. Porque eles querem ficar com uma, quer ficar com duas, quer ficar com 3, quer ficar com 4 numa noite só. E ali o que acontece? Eles ficam tão rodados, que chega um ponto que eles já não conseguem mais se apaixonar ou gostar ou se envolver de verdade com mais moça nenhuma. Porque chegou no ponto que para eles é tudo um passatempo. É uma laranja atrás da outra que eles vão chupando. Só que de tanto chupar laranja, o cara fica enjoado e no final ele não aguenta mais chupar laranja. Então, meus irmãos, o apóstolo fala, a sensualidade é condenada. Porque se eu sou objeto de desejo de alguém de modo proposital, eu sei que eu tô bonitona, eu sei que quando eu saio todo mundo tá olhando para mim, e eu vou e continuo nessa impetuosidade, porque eu quero ser bonito, eu quero isso, eu quero aquilo. Você, de certo modo, tá gerando motivo de outras pessoas pecarem. Porque aqui mais para frente a gente vai entender o nível que é o pecado, principalmente para quem está casado. Alguém me perguntou, você acha errado esse negócio de maquiar, se produzir demais? Eu perdi tempo ali no espelho. Você acha que foi vaidade minha?
O que eu respondi para a pessoa, e ela sabe quem que é, se ela estiver escutando esse áudio, é que é o Espírito Santo que toca no seu coração. Se você realmente é uma pessoa de Deus, você vai saber quando você começa a passar do bonito, do conveniente para o exagerado. Às vezes você vai botar uma blusa um pouquinho decotada, às vezes ela nem é decotada, mas ela dá a entender que está começando para ter decote e já dá para começar a imaginar mais do que se ela tivesse a blusa. Às vezes você pode passar um batom quase cor da pele, às vezes até uma cor bem discreta, mas justo que quando olhar para você, ver que você tá bonita, sem tacar aquele vermelhão fogo ou aquele rosa cintilante. A gente vê hoje aí as técnicas de maquiagem para os olhos. É muito bonito você fazer uma descoloração, né? Você mudar a tonalização das cores. Você puxa de um verde para um amarelinho, de um rosa para um marrom. Quer dizer, você vai fazendo aquela coisa, né? Parece um quadro pintado. É muito lindo. Você bota uns cílios maiores. Às vezes você tem os olhos já bonitos. Você então valoriza eles mais, passa aqui tanto de color, de lápis. Eu agradeço a Deus que eu sou alérgica, então um pouquinho que eu passo eu já começo na coceira, que enquanto eu não tiro não tenho paz. E aí você passa certas coisas, né? Você tem que entender, minha amada, que sem querer, às vezes você está atraindo olhares de outros homens para você. Ah, não, então tem que ser feia? Não, você tem que ser discreta. Eu acho que a palavra justa para a mulher de Deus e para o homem de Deus também, porque a mulher também ela olha, a mulher também ela cresce o olho, ela deseja, ela sonha. Então você tem que ser discreto no seu vestir, discreto no seu falar. Você gosta de usar um perfume? Procure um perfume discreto, sabe? Use em ocasiões oportunas, verdadeiramente. E procure ser sempre assim, Senhor, que eu seja uma pessoa discreta, que não seja a luz que está em mim que brilhe, mas que seja o Senhor que brilhe em mim. Amém? Então aqui ele fala sobre isso, fugir da impureza, fugir da impureza. Porque qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Olha que aqui ele não está falando nem do ato sexual em si, ou do cara que simplesmente ficou, beijou, abraçou forte uma outra mulher. Ele está falando aqui da impureza, porque tudo que desperta o olhar do outro, se você é uma pessoa que não está disponível, você já pode estar gerando pecado. E a Bíblia nos diz que nós não podemos ser treva, nós temos que ser luz. As pessoas têm que olhar para nós e ter arrependimento, ter peso na consciência. A gente, quando chega em certos lugares, as pessoas têm que ficar incomodadas com a nossa presença, porque elas não podem fumar, porque elas ficam com vergonha, constrangidas. Poxa, agora a fulana tal tá aqui. Eu não posso falar um palavrão, eu não posso me meter a fofocar da vida de ninguém, porque ela não gosta disso e não sei o que. Quer dizer, a gente tem que ser marco, mas pelas coisas do Senhor, com frutos do Espírito Santo, não com a nossa própria beleza. Amém? Ana, mas eu quero casar, eu quero ficar bonitinha. É claro, minha amada, que você pode e deve ficar bonitinha. É claro que você deve se maquiar, você deve se produzir, você tem que estar bem arrumadinha, mas com coerência. Amém? Com coerência. E só o Espírito Santo pode te mostrar até que ponto você é coerente a hora que você passa disso. Um exemplo muito básico é não use coisas chamativas demais, coisas exageradas demais, sabe? Às vezes você é um homem, a mulher ela gosta muito de ver homem de relógio, dependendo do relógio já chama atenção. Nossa, que homem bonito, que homem elegante, que homem sensual, todo formal, né? Que coisa. Aí a mulher, tem mulher que gosta de ver homem com óculos escuros, com relógio bonitão no braço. Então, às vezes você tem um reloginho mais simples, você pode escolher um reloginho mais discreto, que não chame tanta atenção, que não cresça tanto o seu ego, que não cresça tanto o seu ser, sabe? Que a mulher bate o olho, é só um relógio, não é um relógio, sabe? Então, não posso comprar um relógio bom? Deve,
Mas peça a Deus que te dê coerência, equilíbrio, prudência, ponderância. Porque quando nós entendemos que nós somos de Deus, nós fazemos parte do corpo de Cristo, a gente precisa também morrer para o mundo, abrir mão de coisas que o mundo nos dá. Não querer se sobrepujar, não querer ser mais do que você já é. Tem gente que é tão bonita por si só e não precisa fazer nada, que já para o trânsito. Glória a Deus, Deus deu essa bênção para você. Mas é a sua santidade que vai fazer a diferença. É quando a gente diz, né? Eu preciso ficar pequeno para que o Senhor cresça em mim. Amém? Respostas a perguntas acerca do casamento, capítulo 7 de 1 Coríntios. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Então Paulo já parte da ideia que é bom que o homem nem toque em mulher. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Porque nós somos seres humanos, somos biológicos, temos hormônios, temos desejos, principalmente a mulherada, quando ela está num momento particular do mês, né? Ela fica subindo nas paredes, dependendo da mulher, né? Então, quando ela assusta, sabe? É o caso de muita gente, que às vezes, né, mulheres, não sei homens, mas muito caso de mulheres, né? Que vai dormir, a mulher às vezes até casada, tá bem, vai dormir. Aí ela sonha com outro homem. A mulher é cheia do Espírito Santo, é a mulher de Deus. É uma mulher que está em oração, que jejua, que é santa, que é uma bênção. Ela sonha com outro cara. E no sonho ela quer o cara, ela deseja aquele homem. Ela quer se aproximar dele, ela quer beijar ele, ela quer estar com ele, não é o marido dela não. Aí de manhã ela levanta nervosa. Por que eu sonhei isso, meu Deus? Eu não vejo nada na televisão, eu não olho para homem nenhum, e a minha vida é a tua palavra, é fazer meus afazeres, é ficar quietinha no meu canto, eu tenho olhos só pro meu marido. Por que eu tenho esses sonhos esquisitos? Você pode reparar, minha amada, você pode reparar que nesses sonhos você nunca consegue aquilo que você quer no sonho. Eu já tive sonhos assim, de vez em quando eu tenho uns sonhos esquisitos assim, sabe? E no sonho eu não consigo nunca. Às vezes eu vejo um homem muito bonito no sonho. Eu quero aquele homem de todo jeito. Eu não estou falando a nível sexual, minhas irmãs. Principalmente os irmãos que estão aí ouvindo. Que tem homem que acha que mulher quer só fazer sexo. Não, às vezes a mulher no sonho, ela quer aquele beijo na boca que o marido dela não dá. Ela quer aquela mãozinha com a mãozinha passeando. Uma coisa romântica que às vezes o marido dela não dá. Às vezes a mulher, ela quer simplesmente sonhar com aquele cara num restaurante romântico, com uma rosinha, uma música, dançando, coisa que ela não tem na vida dela. Então, o nosso corpo, ele tende a refletir coisas que a gente não tem. É igual criança deseja, né? Ou então a mulher grávida ela tem desejo, eu quero comer tal coisa, eu quero isso, eu quero aquilo. O nosso corpo, eu não sei porquê, ele tem essa situação. É uma coisa inconsciente nossa, mas também hormonal, sabe? O rapaz, né? Você talvez é mãe, você tem filhos pequenininhos, né? Você às vezes é uma criancinha de 2 anos com, desculpa a expressão, mas é o que a gente vê, já com pênis ereto. Uma criancinha de 1 ano, 2 anos já, o menino nem tem pintinho direito, já tá com o negocinho duro lá, sabe? Então o nosso corpo, ele é vivo. O nosso corpo, ele é pronto. Não que ele é pronto, pelo amor de Deus, não confunda. Falando, Ana Paula está falando então que a criança ela é pronta para ter uma relação sexual. Não, mas eu quero dizer que o nosso corpo, ele é predisposto, sabe, hormonalmente falando, inconscientemente falando, sabe, ele produz situações. E fora isso, se você está vivendo uma vida 100% em bênção com Deus, Satanás olha para você, ele fica, poxa,
esse aqui eu não posso fazer nada. Ele não vai assistir um filme errado na televisão, ele não vai olhar um negócio errado no computador, ele não vai olhar para aquela mulher ou para aquele homem que está passando, ele não vai pecar falando mentira, ele não vai roubar no trabalho, ele não vai isso, ele não vai aquilo. Toda vez que eu vejo ele, ele está lá lendo a Bíblia, chorando aos pés de Deus. O que eu faço para atacar essa pessoa? Ele não tem uma brecha, eu não posso fazer nada, não tem nada. O que eu posso fazer? Aí, meus irmãos, não sei porquê, não sei como, mas sei que pode ser também ataque do inimigo, influenciando você, lançando sonhos na sua cabeça de engano, sonhos errados, sonhos só para te escandalizar. Já teve caso de irmãs falando: Ana, eu sonhei com Jesus. Só que o sonho que eu tive com Jesus não é esses sonhos de bênção, foi um sonho erótico. Já chegou essa conversa para mim e a irmã ficou desesperada, chorando, desesperou. Por quê, meu Deus? E no sonho eu estava com tanta repugnância àquela situação, sabe, meus irmãos? Então, assim, Satanás também é sujo, ele tem um modo dele também, de certo modo, atacar a nossa mente, tanto que a Bíblia diz que nós temos que meditar na palavra de Deus dia e noite. Eu lembro que meu pai dizia um ditado, meu pai e minha mãe falavam: oficina vazia, como é? Cabeça vazia, oficina do diabo, né? Então, meus amados, são situações, amém? Então, quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. 1 Coríntios 7. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. O marido conceda, quer dizer, o marido deve dar, deve servir à esposa aquilo que é devido a ela. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher, ela não tem poder sobre o seu próprio corpo. É sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Ah, então peraí, Ana, eu sou casada. Aí meu marido cismou que ele quer fazer um tipo de relação sexual comigo, toda esquisita, que é anormal. Ana, mas a Bíblia fala que ele que tem poder no meu corpo, então eu vou fazer do jeito que quer, Ana? Não é assim, minha irmã. Ou então o marido falou: irmã, eu sou casada e tal, diz que a minha mulher, né, ela pode fazer o que quiser comigo e tal, porque meu corpo é dela. E ela cismou que ela quer fazer sexo comigo e ela quer me penetrar com o dedo dela. Ana, porque eu sou dela, eu posso permitir ela botar o dedo onde não deve? Não, porque isso tudo é anomalia. Certas coisas são bestialidades, são coisas monstruosas, eu tenho uma palavra que eu não consigo me lembrar aqui agora, mas é mais ou menos isso, sabe? Tudo que a gente vive tem que ser coerente. As coisas têm que ser usadas do jeito que elas são criadas. Se determinada parte do seu corpo ela foi criada também para ter relação sexual, você pode ter. Mas tem partes do seu corpo que não foram criadas para ter relação sexual. Por que você vai botar o dedo lá? Desculpa, eu peço perdão aos irmãos aqui e peço para que ninguém se escandalize. Mas a gente precisa ser muito profundo e claro com tudo para que não venham perguntas. A gente tem que saber até aonde a gente pode ir. Mas você querer botar o dedo e penetrar seu marido lá no buraco, lá não sei da onde, isso não é anormal, isso é anômalo. Isso é perversão. E o mesmo é o contrário. Tem partes do nosso corpo que elas não foram feitas para isso, pode até gerar problemas depois no futuro. Por exemplo, o sexo anal é proibido pela palavra de Deus? A Bíblia não fala nada se pode ou se não pode. Eu nunca achei sobre sexo anal na Bíblia. Mas eu sei porque eu vi o caso de uma pessoa muito querida minha que sofreu por tantos anos esse tipo de prática, que chegou um ponto que essa senhora, ela ia tomar banho, ela ia simplesmente tomar banho e as fezes desciam. E ela ficava muito chateada, porque ela tinha o canal do ânus relaxado, de tanto que o marido dela
abusou dela sexualmente no ânus. Então, meus irmãos, isso é uma prova que não funciona, sabe? É anômalo. O ânus não foi feito para ser penetrado. Ele foi feito para ejacular. Ejacular não, evacuar. Desculpa as palavras. Ele foi feito para evacuar. Basta. Ana, o que é evacuar? Fazer cocô. Basta. Não foi feito para outra coisa. Ah, mas dá prazer. Aí é um problema seu. Mas eu tô falando aqui o que eu vi nessa senhora. Hoje ela tem 60 anos. Essa senhora hoje tem 60 anos. É uma pessoa que eu amo muito. Ela tem 60 anos. E ela, toda vez que ela vai tomar banho, dependendo da situação em que ela se encontra, as fezes descem. E não é que é fezes porque ela tá com caganeira, não. Desce pedaço mesmo. E ela não tem controle para segurar, porque não tem mais elasticidade. Tanto que o marido dela abusou dela. Então, minha querida, tem certas coisas que não dão certo. Ah, então meu corpo é do meu marido, o corpo dele é meu, então se ele pedir que eu me coloque numa determinada posição, sabe, que eu faça determinada coisa, é aquilo que eu tô falando desde o início. Tudo que é coerente vai bem, mas a gente tem que medir as coisas. A gente tem que saber até que ponto as coisas são consideradas normais e até que ponto não. Então, eu particularmente, pelo que eu vi de experiência nessa senhora de 60 anos, eu vi o sofrimento dessa pessoa, eu vi a angústia dela, a tristeza, a situação em que ela se encontrou por tantos anos, por causa do marido ter abusado dela daquele jeito. Eu acho que o sexo anal, ele não é uma coisa conveniente para ninguém, nem para o homem, nem para a mulher, principalmente para a mulher. Então, se você é casado, seu marido acha que pode fazer do seu o que quiser, porque você é obrigado a suportar, não é assim não. E vice-versa. Amém? Porém, ele continua no versículo 15. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento. Esse não vos priveis é não negar o sexo para o seu marido ou não negar o sexo para sua esposa. Não se privar, né? Ah, não, tô com dor de cabeça. Ah, não, tô com isso. Ah, não, tô com aquilo. Não. Paulo está dizendo, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento. Quer dizer, o marido e a mulher estão de acordo, então, que deve se privar um por outro. Por algum tempo, porém, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Mas a privação, quando a gente lê esse texto na Bíblia, tem muita gente que vai direto pro sexo. Ah, então eu não posso ficar sem fazer sexo com ele ou com ela, não sei o que. Não. Esse não privar, inclusive, é a afetividade, a atenção, o valor, sabe? É o reconhecimento. Você, às vezes, é um marido, tem uma esposa, sabe? Às vezes você vai na sua esposa só quando você precisa fazer um pouco de sexo com ela, porque você tá subindo nas suas paredes, aí você vai lá nela só quando você precisa descarregar nela e basta. Aí termina, vira pro canto e dorme. E ela, tadinha, fica lá igual uma coruja de olhinho aberto. Já acabou? Ó, e agora? Como é que eu faço? Tudo aqui? 1 minuto? Quer dizer, nem me esquentou, me preparou e já foi lá, pum, resolveu, virou. Isso também é se privar. Isso também é se privar, meu amado. Você precisa dar atenção para sua esposa como um floreiro, né? Um floricultor dá atenção para suas flores. Você precisa começar de manhã, rega sua mulher, dá um sorriso para ela, dá uma palavra de amor sincera para ela. Procure preocupar com ela, procure se importar com ela, o que ela precisa, como é que ela realmente está. Às vezes ela de manhã já está com uma dorzinha de cabeça, aí de noite a dor está explodindo e você acha que ela está inventando frescura para não ficar com você. Procure entender. Poxa, tadinha, ela tá com dor de cabeça, às vezes ela tá nervosa, às vezes ela tá tensa, né? Porque ela tem tanta coisa para fazer, tem que arrumar a casa, tem que cuidar de filho, tem que preocupar com tanta coisa. Vou fazer uma massagem nos ombros dela, sem interesse sexual. Eu simplesmente quero o bem dela, eu quero que ela não sinta dor, não se sinta mal. Então eu vou fazer uma massagem no ombro dela, sem querer nada em troca. Isso também é não se privar a sua esposa.
sabe? Eu vou sentar com ela de noite, nós vamos sentar no sofá da sala, vamos ver um programa na televisão junto, sabe? Vamos fazer alguma coisa junto, vamos para a escola de dança juntos, vamos aprender a dançar uma valsa, né? Alguma coisa assim entre eu e ela, para a gente passar um tempo junto. Isso é bonito, meu irmão. Você dá atenção para a sua flor. E a mulher a mesma coisa. Às vezes o marido chega em casa cansado, suado, sujo, fedorento, não sei qual que é o trabalho dele. Aí ele só quer entrar, tomar um banho, trocar de roupa e descansar. Aí você já vem em cima dele, que não sei o que que o tututu, e fofocando, e reclamando, e xingando, e nervosa, e sem paciência. Às vezes ele deixa o sapato assim, julgado, talvez ele nem pensa. Às vezes não é dele fazer isso, mas às vezes quando ele tá cansado, ele larga o sapato assim, você já apela. Que eu arrumei a casa toda, você deixa tudo julgado, que você faz isso, que você faz aquilo. Não é que você tem que ser escrava dele, mas a gente também tem que aprender a ser compreensiva. Isso também não se privar, é estar disponível. Poxa, meu marido precisa da minha atenção, ele vai chegar, eu vou estar com um pratinho de comida quente para ele comer, a comidinha fresca, aquilo que ele gosta de comer. Sabe? Então, meus amados, esse não se prive não é só o sexo é a consequência do tudo, mas é você realmente ser uma bênção para seu marido ser uma bênção para você. Às vezes seu marido está cansado de trabalhar, está trazendo pão para dentro de casa sozinho, e você está lá, fica enfiada na novela o dia inteiro, quando você não está vendo novela, você está fofocando com alguém, o marido vai pagar uma conta de luz, não tem tempo, porque tem que ir do trabalho para casa, na hora que sai do trabalho tá fechado, você vê a conta lá para pagar, nem para pegar e ir na casa lotérica pagar a conta. Então são coisas que a gente tem que ter atenção, a gente tem que ter discernimento, a gente tem que pensar. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Como concessão, não é mandamento essas coisas aqui não. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um na verdade de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Paulo não era casado aqui, dá para entender claramente. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Viver abrasado. Porque a vida sexual do ser humano é uma consequência em cadeia. Às vezes a mulher até gente boa tá quietinha, aí o cara é um Dom Juan abrasado, então ele rodeia a mulher até conseguir dela o que ele quer, né? Então a gente tem que ter tudo, sabe? Tantas coisas. A estabilidade da família. Agora nós vamos entrar no caso da família inteira, o núcleo familiar. Tô ficando sem voz. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Agora aqui ele entra com a palavra. Aqui até então ele falou que não antes ele fala, né, que não é lei, é um conselho. O capítulo 7 do versículo 1 ao 8 também aqui é conselho. Agora aqui quando ele entra no versículo 10 do capítulo 7, aqui ele fala, olha, quanto aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Quer dizer, Deus ele ordena que a mulher não se separe do marido. Aí abre parênteses, versículo 11 do capítulo 7 de 1 Coríntios. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se concilie com seu marido. Quer dizer, se uma pessoa está casada, ela não deve separar. Mas aqui a Bíblia diz, se ela se separar, se ela se divorciar, né, separação e tal, que ela não se case ou então que ela se reconcilie com seu marido. Primeiro ponto. E que o marido não se aparte de sua mulher. Quer dizer, apartar é sair fora. Tá falando aqui que o marido não se aparte de sua mulher. Por que não falou que é esposa? Aqui falou, e que o marido não se aparte de sua mulher.
Aos mais digo eu, não Senhor. Agora aqui começa a falar Paulo. Aos mais digo eu, não Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Quer dizer, então um crente tem uma esposa, uma mulher incrédula, tá? E esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, que ela não deixe o marido. O meu caso é esse. Eu sou uma pessoa que crê em Deus. Meu marido diz que crê, mas ele não é convertido de verdade. Então Deus ele fala que eu, Ana Paula, não por causa disso, sabe por que eu vou abandoná-lo? Eu vou continuar, é consentido aqui. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Ah, mas é certo? Então todo casal que um é crente e um é perdido, os dois vão ser salvos? Não penso, não creio, porque tem que ver o coração de cada um. Mas você, pelo seu agir, pelo seu exemplo, pelos seus frutos, pela sua vida de justiça, de mansidão, meus irmãos, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente tem que ter esperança, seja agora ou na grande tribulação, que essas pessoas um dia vão lembrar do exemplo de vida que nós demos enquanto estivermos na terra. Então eu creio nessa passagem que Deus pode abençoar sim. Porque marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Quer dizer, meu caso, tem eu e meu marido. Eu sou crente, meu marido não, mas meus filhos são santos. Porque Deus abençoa, meus irmãos. Deus abençoa os nossos filhos, Deus protege nossos filhos para a eternidade. Cabe a nós simplesmente fazermos o nosso papel, porque eu sou crente, vamos dizer assim, Jesus. Não penso eu, Ana Paula, que só o fato de eu dizer que sou crente, eu posso largar meus filhos à deriva. Eles ligam a televisão sozinho. Meu menino de 8 anos, ele levanta às 6h30, 7 horas da manhã. Eu levanto 7h30, 7h20. Então ele sempre levanta antes de mim. Ele vem para a sala, liga a televisão e fica assistindo televisão. Mas ele sabe que ele não pode ver porcaria. Então ele põe sempre nas mesmas coisas. E eu fico tranquila. Claro que várias vezes eu venho, vigio, guardo o controle remoto da televisão. Então, mas eu já eduquei ele de tal modo que ele não assiste porcaria. Está nas mãos do Senhor. Mas durante o dia ele liga a televisão lá também, assiste. Não é que eu simplesmente deixo ele assistir o que quiser. Eu já contei várias vezes, eu já bloqueei um tanto de canal que eu sei que não presta. Um exemplo é o Cartoon Network, que é o canal mais desgraçado para a criançada que existe, porque é tudo Illuminati, é tudo desgraça do inferno. Então eu não vou deixar meu filho ver um negócio desse. Quer dizer, então eu estou fazendo a minha parte. Então condiz também com as bênçãos, porque eu estou ensinando meu filho o caminho que ele tem que andar. Eu não fico mimando filho meu. Quando ele está errado, ele está errado. Quando ele está certo, ele está certo. Indo no pediatra com essa senhora que eu conto para os irmãos no início do vídeo, tinha um casal lá com uma nenenzinha recém-nascida e um menininho que devia ter 6, 7 anos de idade. O pai dele é policial, porque eu sei. A mãe dele eu não sei o que ela é, mas aquele casal estava ali no pediatra. O menino quase bateu no pai. Quando eles entraram na sala do médico para atender a criança, a menina, o menino começou a dar um show, uma gritaria, botou o dedo na cara do pai. Você, eu te odeio. Por que você está fazendo isso comigo? Só faltou chamar o pai de desgraçado, o menino. Se jogou no chão, batia o pé. Aí o pai arrastou ele com fadiga, com dificuldade para fora. Aí ele volta, largou. Eu vou lá, vou chamar a mamãe. Bateu o pé na porta do consultório do médico. Bateu a porta, parecia uma pessoa grande, sabe? Então, meus amados, eu não vou deixar um filho meu chegar nesse ponto. Mas eu tenho a bênção de Deus na minha casa, porque eu creio em Deus. Mas é consequência, se você é uma pessoa séria com o Senhor, automaticamente você vai fazer de tudo para proteger seus filhos e fazer com que eles andem no caminho que você está andando. É automático, uma coisa puxa a outra. Amém?
E aqui continua, olha, mas se o descrente, quer dizer, você é crente, seu marido não, ou você é crente e sua esposa não. Aqui ele está falando nesse caso. Se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Servidão aqui é o quê? Ficar na condição de estar ali servindo uma pessoa que te abandonou. Se você está casada, seu marido te abandona, às vezes sai de casa, não sei. Então a Bíblia fala, nesses casos não fica sujeito à servidão, nem o marido nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Isso significa, se você está num casamento de inferno, se é um homem de Deus, está chorando, está clamando a Deus a sua vida, está com as coisas corretas, sua mulher do mundo, a noveleira de boca cheia, e um dia ela simplesmente cisma que ela vai te abandonar, eu vou sair de casa, eu não quero mais estar com você, eu vou separar. Não vai bater boca, quebrar o pau, xingar a mulher, fazer de tudo para forçar. Se ela quiser sair, a Bíblia fala, se ela é incrédula, se ela quiser se apartar, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o marido, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Às vezes o seu casamento está fazendo sua vida um inferno. Se a pessoa quiser te separar de você, se a pessoa simplesmente, eles nem separam, né? Sai de casa e basta. Que vá. Você vai ficar em paz, porque você já não vai ver a mulher fofocando, fazendo inferno na sua vida, te perseguindo, roubando você, sabe, gastando seu dinheiro com besteira, ou você, talvez mulher, não vai ver seu marido te traindo, aprontando todas e você suportando. Deixa, porque você foi feita para paz. Amém? E, pois, como sabes, ó mulher, se salvarás o seu marido? Como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Aqui ele deixa a pergunta. Por mais que a gente tende a querer santificar o nosso parceiro, né, o nosso esposo ou a nossa esposa, como saberemos? Como saberemos se eles vão ser salvos? Aí a Bíblia fala, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. Quer dizer, você tem que ter o foco naquilo que Deus está fazendo com você. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Deixa eu dar uma pausa aqui. Diz que a circuncisão, eles cortavam o crepúsculo do pênis da criança, quando ela estava com 8 dias, eu não sei se é 8 dias ou 8 anos, porque é um negócio de 8. Então tinha uma pelinha, né? Nós que somos mães, quando a gente ganha menino macho, quando você toma banho no menininho, você vai lavar a criança, você tende a abrir o pênis da criança, quer dizer, você puxa a pele, né? Para que ele não cole, mas que ele se desenvolva bem. E a circuncisão, o que é? Em vez das mães judias, né, judias, elas abrirem o pênis da criancinha ainda recém-nascida para que a pele se formasse bem, não desse uma coisa que se chama, acho que fimose. Eles cortavam, acho que é com 8 dias. Eles iam lá e paf, cortava. Isso era circuncidar, amém? Não desfaça a circuncisão. Então ele fala aqui, ó, é assim que ordena a todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Alguém foi chamado já estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. Aqui está falando da lei. Porque o judeu, ele tinha muito esse negócio de lei. Primeiro tinha que ser circuncidado, entre outras coisas. Então Paulo fala, foi alguém chamado estando incircunciso? Quer dizer, chamado para quê? Para viver para Deus. Não se faça circuncidar. A circuncidão em si não é nada. Eu tô cansada. Não é nada. A incircuncisão também não é. Mas o que vale é aguardar as ordenanças de Deus. Então nós não temos que viver pela lei. Nós temos que aguardar as ordenanças de Deus. Por isso que eu comecei a palavra falando.
Cada caso é específico. A gente não pode pôr uma resposta geral para tudo. Por isso que eu estou lendo aqui tudo que eu estou achando em cima do assunto. Agora, cada um que faça o seu exame de consciência e com o Senhor, para ver o que ele direciona, amém? Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. É liberto do Senhor, semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Escravo por quê? Por que a Bíblia fala que nós somos escravos de Cristo? Porque a gente segue as mesmas pisaduras dele. A gente procura ser manso, humilde de coração, paciente, a gente procura ser caridoso, a gente procura viver as coisas que o Senhor nos ensinou. Então, a Bíblia fala que nós somos escravos de Cristo, mas ao mesmo tempo fala Jesus, vinde a mim, porque o meu jugo é leve e suave, o jugo de Cristo é leve, né? Amém. Por preço fostes comprado, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Amém? E aqui, ele continua no capítulo 7 todinho, olha, problemas com respeito ao casamento em tempos de tribulação. Vamos entender o que é isso aqui. Com respeito às virgens, não tem o mandamento do Senhor. As virgens não têm o mandamento do Senhor. Porém, dou minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Meus irmãos, isso tem uma valia tão grande. Eu tenho 2 filhos, mas eu posso garantir para os irmãos que se eu não tivesse tido filho até agora, 9 anos com meu marido, eu não ia pôr filho no mundo mais não. Porque realmente nós estamos vivendo um período, mais do que nunca a gente pode entender isso na pele. Nós estamos vivendo um período que as nossas crianças estão sendo deturpadas por Satanás com toda a força do inferno. Através de desenho animado, música, moda, amigos e etc. Então ele fala, olha, considero por causa da angustiosa situação presente ser bom para o homem permanecer assim como está. Então, se eu tivesse solteira hoje, eu ia continuar até solteira, entendendo o que nós estamos vivendo aqui, porque é melhor, seria melhor, né? Pelo menos eu responderia só por mim mesmo. Estás casado? Não procure separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento, mas se te casares com isto, não pecas. Está falando isso no tempo da tribulação que nós vivemos. Em tempos de tribulação. Porque a Bíblia tem tantos tempos de tribulação. Por exemplo, na época da Inquisição da Igreja Católica, os cristãos daquela época, quantos cristãos sofreram? Quantos pais e mães cristãos viram seus filhos morrendo na arena, comidos por leões? Aquele que estava ali também, sendo comido por leão, que não tinha um filho, não tinha uma filha, não era casado, pelo menos ele morreu por si só. Mas imagina aqueles que estavam ali com a família inteira na arena, pronto para morrer. Eles fizeram para a glória de Deus, eles não negaram aqueles e tudo, mas nós estamos falando aqui de aflição e falta de paz, tá? Então ele fala isso. Porém ele diz, ainda assim, em tempos de tribulação, você está solteiro, se você casou, permaneça casado, porque não é pecado. Aqui ele está falando aqui justo para a prudência daquilo que pode ocorrer nas nossas vidas daqui para frente. Você talvez pensar que você pode ver um filho indo para uma escola que as professoras vão ensinar para eles que eles têm que beijar na boca dos amiguinhos, na boca das amiguinhas com 3 anos de idade, tem que se tocar entre eles, tem que usar todo mundo o mesmo banheiro. Tá entendendo onde que eu quero chegar? Porém não é pecado. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, porque está falando aqui de tempos de tribulação. E eu quisera poupar-vos. Angústia na carne é o sofrimento. É o sofrimento da fome, é o sofrimento da guerra, é o sofrimento das pestes.
Quando uma pessoa está sozinha, está solteira, ela passa a tribulação, mas mais por ela mesma. Ela tem até força para ajudar o próximo. Mas se ela tem um filho, uma filha, um marido, uma mulher, gente, sofrimento ele é ampliado a cada membro que você tiver na sua família. Por isso ele fala, eu quisera poupar-vos. E hoje nós estamos em tempos de tribulação. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. É o que nós, como igreja, estamos vivendo. Você hoje não está mais apegado ao mundo como estava num tempo passado. É isso que ele está falando. A gente tem que viver assim. Os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, para não se apegar ao mundo. Por isso que ele está dando esses conselhos. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o congregar-vos desimpedidamente no Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, quer dizer, a moça está ficando velha e não casou ainda, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, é isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor ainda. A mulher está ligada enquanto vive ao marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, a viúva. Mas somente no Senhor, quer dizer, Deus está abençoando. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Paulo... Se você ler todas as cartas de Paulo, você vai ver como que esse homem sofreu e como que ele viu gente sofrendo. Então, ele sabe o que está dizendo e ele também tinha o Espírito Santo, né? Então, se você tem força, está bem, não está sentindo falta de casar, fique solteiro. É isso que ele dizia. Mas se você não tem condição de dominar os seus desejos, os seus impulsos, você cobiça demais, então para que Satanás não tome conta de sua vida, casa. É melhor você estar casado. O importante é que você não está em pecado. Agora eu vou ler com vocês Mateus capítulo 5, versículo 27, para estar encerrando. Aqui fala sobre do adultério. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Aqui está falando da lei. Mateus está falando, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Está lá nos 10 mandamentos. Eu, Mateus, porém vos digo, qualquer que olhar para outra mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Aqui nós estamos falando hoje em pornografia. Aqui nós estamos falando hoje no homem que caminha na rua, vê outra mulher, deseja que a mulher sexualmente falando está adulterando, ou a mulher que é casada e cobiça um outro homem, e cobiça, quer, deseja.
Isto já é adultério. Às vezes você tá casada com a aliancinha na mão, nunca foi pra cama com outro cara, nunca beijou outra boca no seio do seu marido, mas você vive cobiçando um determinado homem, um homem específico, às vezes no seu emprego. A Bíblia fala que você está em adultério. Então, minha irmã e meu irmão que está aqui me escutando, se esse é o seu caso, não pense você, está só na minha mente, eu não fiz nada, eu não cometi nada. Mas quando eu vejo aquela mulher, eu desejo ela e eu fico pensando, virou uma coisa pleonasmo, né? Um amor de pleonasmo, uma paixão de pleonasmo, não, como é que fala? Esqueci a palavra, pleonasmo, né? Não, é uma outra palavra, platônico. Eu fico embrulhando as palavras, platônico, né? Virou um amor platônico. Isso é adultério. A sua mente, ela precisa ser só para o seu marido ou só para sua esposa. Cuidado com as fantasias, cuidado com os pensamentos que voam de vez em quando. Você dá umas viajadas na maionese. Até o que você assiste na televisão. Às vezes você é um casal, né? Vocês são um casal que vocês querem dar uma esquentadinha no seu relacionamento. Aí você é mulher, né? Andou vendo uns conselhos gospels por aí. Ouvi falar agora que no Brasil vai ter filme erótico gospel. Aí você vai toda, eu sou crente, agora tem filme erótico gospel, eu vou pegar pra mim, ver com meu marido, pra dar uma melhorada na nossa vida. E ali você vai ver uma cena de um homem e de uma mulher que não são você se beijando, se abraçando, se falando. E você vai cobiçar aquele homem. Ou então, às vezes, no ato sexual do filme pornográfico, né? Que tem muito casal que pega filme pornográfico para empolgar. Ali na hora que eles estão vendo a cena do sexo ali na televisão, eles vão e transam também. E ali a televisão tá ligada e eles estão também. Só que às vezes eles não estão olhando para o outro, eles estão olhando para a televisão. Quer dizer, a mulher, ela está se excitando com a cena no filme. E em contrapartida, o seu marido está se excitando com aquilo que ele está vendo na televisão. E a mulher está sendo só um objeto de realização de uma fantasia com o personagem da televisão. Isso é adultério consentido do casal. Os dois estão em pecado de morte, porque é adultério. Amém, meus irmãos? Aqui está falando, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para a mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela, levando em consideração que já nasce dali os casos. Todo sentimento, ele nasce no coração. E uma vez que toma conta, vira uma febre, você precisa agir. Por isso que ele começa falando lá em cima. Por isso que ele começa falando lá sobre os olhos. Lá em cima não, ele fala alguns versículos mais tarde. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. E aqui ele fala, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher ou homem com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e a lança de ti. A mão. Quantos homens se masturbam, estão casados e se masturbam, olhando coisas eróticas no computador, fotografias de mulher pelada no Facebook. Às vezes até a mulher não tá nem pelada, mas é o suficiente para ele já ficar excitado ali, ele vai e se masturba. Então ele fala, se a tua mão te faz pecar, corta. Não é que você tem que cortar, meu irmão. Pelo amor de Deus, não vai falar, Ana Paula mandou arrancar meu olho, me mandou cortar a mão. Pelo amor de Deus, tenha sabedoria em discernir a palavra de Deus. Mas aqui ele está falando da gravidade eterna do problema, para você entender como que a coisa é complicada. E não é só o homem que se masturba, tem muita mulher casada se masturbando. O marido vai trabalhar, não é um bom marido, um homem que realmente leva a mulher até o final do jeito que tem que ser, e ela fica cheia de necessidades, desejos, calores. Aí na hora que o marido vai trabalhar, ela vai pro computador e se masturba. E se a tua mão direita te faz
Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e a lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o seu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Repudiar no dicionário significa rejeitar, abandonar ou desamparar. E aqui o apóstolo está mandando que aquele homem que repudiar, que rejeitar, que abandonar ou desamparar sua mulher, que lhe dê uma carta de divórcio. Eu, Mateus, no caso, porém vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vou ler de novo. Eu, porém, vos digo, qualquer homem que rejeitar, abandonar, desamparar sua mulher, aí ele fala, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, quer dizer, se o marido teve relação sexual, o marido é a mulher vai trair o marido, botou chifre nele, aí o marido vai repudiar essa mulher. Você me traiu, você me colocou chifre, então não te quero mais. Vai pra lá, eu te rejeito, eu te abandono, eu te desamparo, eu não quero mais saber de você, separa. Tá? Aí fala, eu porém vos digo, qualquer homem que repudiar sua mulher, aí ele fala, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Como que eu vou entender isso? Eu, porém, vos digo, qualquer homem que repudiar sua mulher, aí a gente tira o caso aí das relações sexuais ilícitas, tá bom? Para entender o outro caso. Qualquer um que repudiar sua mulher, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério, porque a mulher ainda está casada. Imagina que você está casada com um homem. O seu marido não te dá valor, não te calcula, não quer saber de você. Você tá ali em casa, você faz tudo certinho, ele chega em casa, te trata mal, sabe? Só que ele não tá adulterando, não. Você também não adulterou, não. Mas ele tá te tratando mal demais, ele tá arrebentando com seus sentimentos, sabe? Não te dá valor, não te entende. Não... É como se você fosse uma pessoa estranha dentro da casa com ele. A Bíblia fala que é melhor que esse homem dê uma carta de divórcio para essa mulher. Já que eu não te quero mais, eu te abandono. Só que ela não traiu ele. Ela não foi para a cama com outro cara. Ele que simplesmente tomou nojo da mulher. A Bíblia fala que nesse caso, essa mulher rejeitada se torna adúltera. Porque essa mulher vai ficar assim, poxa, eu fui casada tantos anos, eu nunca traí meu marido. Ele nunca me traiu também, porque eu tenho certeza. Só que nosso relacionamento era assim, eu parecia nada dentro de casa, eu era ninguém. Ele chegava em casa, nem olhava para mim, um dia, o que acontece? Ele foi e me largou, ele me largou. Já que ele me largou, me abandonou, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou casar de novo, vou arrumar outro homem para mim, eu não vou ficar solteira. Poxa, eu sou bonitona, sou mulher, tô na flor da idade, por que eu tenho que ficar sozinha? Ali ela tá em adultério. Ana, é injusto isso, Ana. A mulher não tem culpa não, foi o marido que tratou ela mal, que a repudiou, que a rejeitou, que a abandonou, saiu até de casa. Mas ele não está em adultério não. Então, minha amada, é pecado. Se ele te colocou um belo par de chifre, você tem direito de se divorciar e até casar de novo. Se você chifrou ele, ele tem até direito de te rejeitar, te abandonar, te desamparar e ele casar de novo. Mas se vocês dois estavam casados, ele nunca te traiu. E quando a gente fala de traição, é só o fato dele olhar para outra mulher e cobiçar outra mulher. Aí a gente parte para o lado do erotismo, né, do sexo virtual, das escapadinhas, das puladas de cerca. Às vezes, toda vez que ele está com você, passa uma mulher bonita, ele até vira o pescoço. Isso tudo é adultério. É adultério. Às vezes você pega ele num ato, né, de masturbação, olhando uma fotografia. Então, são situações,
Tudo isso é adultério. Então você é livre, segundo a palavra de Deus. Ouça esse vídeo de novo, pegue as referências que eu estou dando e leia. Pede ao Espírito Santo para te dar orientação. Mas se o cara nunca te traiu, porque às vezes tem homem muito íntegro. Tem homens e mulheres que são íntegros. Eles não têm coragem. Meu Deus, eu sou casada, eu não vou trair ela. Só que eu não aguento mais, eu não quero saber dela. Eu tô meio antipatia, eu tô com nojo. Sabe, quando ela vem assim, querendo me dar uns beijos no rosto, eu já fico meio enjoado, meio enojado. Isso acontece. Lembra do caso da laranja no início da pregação? Então, às vezes o cara simplesmente, ele não... eu pensei que eu amava ela, mas foi só uma paixão e ela passou. Só que eu casei com essa mulher, e agora? Que pé na jaca que eu pus, e agora? Quando eu casei com ela, eu estava até apaixonado, tinha desejo por ela, mas de repente o desejo foi embora, eu não quero mais. Mas eu não vou trair ela, é minha esposa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou então divorciar dela. Eu vou divorciar dela. Vou deixar ela pra lá, porque aí pelo menos eu não vou ter ela mais na minha vida. Aí ela vai, se divorcia de você, cada um vai pro seu lado, só que ela é casada aos olhos de Deus, e se ela refazer a vida dela, ela vai ser adúltera. E isso é pecado. Se ela sabe disso, que ela está em pecado, ela está, meus irmãos. Aqui o apóstolo não está falando para os ímpios. A gente tem que levar em consideração isso. A Bíblia, ela é fonte de isca para chamar o pecador. O evangelho, como um todo, ele é uma isca para chamar o pecador. Mas a prática do evangelho é para o santo, para os crentes, os santos. E os apóstolos aqui, eles não estão falando para pecador, não. Tanto que eles falam a diferença aqui do ímpio, do santo, do tal, do tal. Isso aqui está sendo falado para você que está me ouvindo, para mim. Então aí a gente pode ter certeza. Seu marido te abandonou, nunca te traiu. Você era casada com ele no civil. Principalmente o casamento, ele é válido principalmente no civil, porque o que é ligado na terra é ligado no céu. O casamento civil, ele tem certidão de casamento, é um documento com carimbo, com assinatura, protocolado, legalizado no cartório. Então, o casamento no civil, ele é legalizado no céu. E ali seu marido não te traiu, você não traiu ele, ele vai simplesmente enjoar de você e te larga. Pode ser a coisa mais pesada do mundo, pode ser o ato mais desumano ou humano. Aí você fica revoltado, quer casar de novo, porque você tem suas necessidades. Você está em adultério. Ana, para fechar o vídeo. Ana, só que infelizmente eu casei. Meu primeiro casamento não deu certo por vários motivos, não foi traição, a gente se separou, casei de novo. E hoje eu tenho filho, eu tô casada, o que eu faço? Tem que separar? Eu não creio, eu, Ana Paula, não acredito que Deus vai levar em consideração o pecado do seu tempo de ignorância. Quer dizer, quando você casou, nessa situação toda, você não tinha noção que você estava em adultério. Aí você casou, teve filho, hoje talvez você está com um filho pequeno. Quer dizer, você separar do seu marido atual porque você acha que você está em adultério porque você casou a primeira vez, então você vai e separa. Você tem que entender que o estrago que está sendo feito é muito talvez maior do que o primeiro, porque a gente está tocando em crianças. Então eu só tenho uma orientação para dar para você. E essa é a única resposta que eu posso te dar. Por mais que você possa querer me apresentar argumentos a seu favor. Se você está em adultério e você não pode se casar, talvez você já foi casada e você não pode se casar de novo, porque seu marido te deu carta de divórcio, mas você nunca traiu ele, nem ele te traiu, você está em adultério. Então você não pode casar de novo, não pode estar com outro homem, porque você está em adultério. Pecado de fornicação e prostituição, porque o sexo também entra tudo. Mas você tem filho. Então o único conselho que eu posso te dar honestamente, por maior que seja a sua dor, é se separar da carne. Às vezes você vê que o pai dos seus filhos é um homem maravilhoso para seus filhos e tal. Seus filhos são apaixonados com eles e vocês comem junto na mesa todo dia. Dia de domingo vocês saem junto e tal.
É hora de você virar pro seu marido e falar: olha, nós estamos em pecado. O Deus que eu sirvo, eu tenho a consciência hoje que eu estou em pecado, porque eu já fui casada. Meu marido nunca me traiu, me abandonou. Eu casei com você, mas hoje eu aprendi que eu estou em pecado de adultério. Então eu preciso orar, pedir perdão a Deus e a partir de hoje, se o Espírito Santo, aqui eu entro com detalhe, cada caso é um caso, mas do modo radical, eu peço a Deus que o Senhor te guie, porque eu não posso guiar ninguém, meus irmãos. Eu não posso dar uma resposta exata, você vai fazer o que a Ana Paula está falando. Eu estou te dando a base bíblica para a sua situação. Daqui você vai tirar a solução por si mesma, junto com o Espírito Santo. Mas a coisa mais coerente a se fazer é separar sexualmente do seu companheiro atual. É se separar sexualmente. Se você não sabe que o seu velho marido te traiu, te colocou chifre e você casou de novo, sem ter certeza disso, é muito difícil, porque 99% dos caras que não desejam mais a própria esposa tendem a desejar outras mulheres. E aí você vê aqui o início do capítulo falando que só de olhar e já desejar já caiu em adultério. Então isso dá até uma base para você sair de leve nessa história e continuar numa boa. Então você casa, tá casada, continua. Ah, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, ele não quis mais eu, me abandonou, mas hoje ele casou de novo. Na época também ele andou olhando para outras mulheres e ele não aguentou, então se separou de mim, não sei. É o Senhor quem tem que te dar a certeza. E aí você jejua, você ora, você busca a resposta de Deus. Como, Ana Paula? Não sei. Agora, se você estava casado com o Senhor, aí esse homem que você casou com ele te traiu, te botou chifre, já, às vezes ele estava na pornografia. Hoje a gente vê, eu estava até conversando isso com uma irmã, ela me deu permissão para tocar no assunto. Eu não vou entrar nele não, mas só para dar uma pincelada mesmo, tá? É casada com o senhor e ele vive na pornografia virtual, na internet, no computador e se satisfaz com aquilo. Ela me diz: Ana, ele nunca me traiu com outra mulher fisicamente, pelo menos é o que eu sei. Mas eu já vi ele no computador se masturbando, olhando para foto de outras mulheres. Ele adulterou? Ele está em pecado? Se eu quiser me separar dele, casar com outro cara, eu posso? Sim, porque ele está em adultério. Porque está aqui Mateus capítulo 5, os primeiros versículos do 27 ao 26. Só que, meus irmãos, vocês lembram da consequência? Quando a gente faz algo errado, tudo tem sua consequência. Então aqui eu poderia falar tantas coisas aqui, mas eu acho que daqui para frente toca ao Espírito Santo de te guiar. Ao Espírito Santo. A minha vida foi guiada pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza, a gente vê pelos frutos. Ana, como eu sei que eu estou fazendo a coisa certa? Eu tive a atitude correta. Tempo depois você vai ver que a sua vida continua fluindo com Deus. Se a sua vida flui com Deus, você consegue orar, você consegue ouvir a palavra de Deus, você consegue ler, você está sem pecar, porque você está realmente com zelo pelas coisas de Deus, depois que você tomou determinadas atitudes. Não, vou continuar casada então, porque no meu primeiro casamento, meu marido me traiu, a gente se separou, eu casei de novo e eu tô bem hoje, eu vou continuar casada, amém. O Espírito Santo me enche, eu sinto Deus na minha vida, eu tenho certeza que é Deus. Amém. Então você pode ficar sem preocupar. Fora isso, é Satanás que levanta acusação contra você, querendo te botar medo. Agora, se você... aí nesse caso, então você toma uma atitude. Você sabe que seu marido te traiu. Você vai então e separa do segundo marido. Sua vida vira uma aflição, uma angústia. Às vezes você nem tem filho, mas sua vida vira uma coisa de cabeça para baixo. Você não tem paz. Então você errou com a atitude. Você tinha que continuar casada com o segundo marido. Porque você simplesmente apelou e saiu fora com medo, com zelo, mas, entendeu? Agora, marido não te traiu, você separa dele, porque ele te abandona, ele mesmo saiu de casa, te largou pra lá, foi morar na casa da mãe dele, foi ficar só com os trabalhos dele, com certeza ele vai ter adulterado, porque é difícil um homem solteiro ficar sozinho. Ele vai olhar, ele vai conversar com outra mulher, mas a gente não tem prova, a gente não sabe. E aqui a Bíblia diz que é capaz que homens se separem de suas mulheres e não as traiam.
E ela então se torna adúltera. Aí você ou separa, se possível. Isso vale muito para quem não tem filho. Às vezes você estava casada com um homem. Esse homem não te trai, mas te abandona. Você sai da casa com ele, você se separa dele e casa com outro. Só que ele não te adulterou nunca mais. Você ficou sabendo que ele nunca mais arrumou ninguém, nunca mais mexeu com ninguém. Tem caso para tudo, meus irmãos. Então, nesse caso, você está adulterando. Ah, ele não quer mulher, não quer nada. Não, eu quero. Eu tô viva ou eu tô vivo. Aí você, minha querida ou meu querido, está em adultério. Nós não temos filho, não temos nada. Aí o conselho da Ana Paula é bem rachado. Separa. Divorcia do segundo casamento, sai fora e vai ficar sozinho. Porque você não vai precisar ver criança sofrendo. Se não, tenta separar pelo menos sexualmente dessa pessoa. Você vai ter que passar a viver com ela como um irmão. E se o último caso, para a gente fechar aqui dentro de tudo que eu consigo falar, você é solteira, nunca se casou, e o seu companheiro é solteiro, nunca se casou, mas vocês estão juntos e estão caminhando por tantos anos juntos e nunca se casaram, tem filho, tem tudo, mas não quiser casar. A gente vive como gente casada, tão feliz. Vocês estão em prostituição. Isso não é adultério, não. Vocês estão literalmente em prostituição. E a Bíblia fala que aqueles que se prostituem vão para o fogo eterno. O que nós temos que fazer? Ou separa para sempre, ou se casa. É a única solução. Ou você separa desse cara, ou você casa com ele. Não tem meio termo, não. Mas a gente se ama, a gente não deve nada para ninguém. Ok, vocês não vão dever nada para ninguém, realmente, mas para Deus sim. Principalmente depois que os seus olhos foram abertos. Uma vez que Deus te dá a resposta e você sabe exatamente aonde você se encaixa em tudo isso que nós conversamos aqui, e você continua no erro, não sei qual é, aí, minha amada, meu amado, você não vai dever nada para o homem, mas para Deus você vai dever. Eu sou sincera. Se eu tentasse aqui contornar, fazer o assunto ficar bonito, eu ia ter que pagar a minha responsabilidade pelas palavras erradas. Mas eu estou falando em cima da palavra de Deus. E assim, meus irmãos, deixa eu ver se eu acho mais algumas referências bíblicas, porque a gente tem que falar em cima da Bíblia. Tem muito texto aqui. Eu tenho alguma coisa, mas eu vou só falar uns textozinhos aqui bíblicos, versículos bíblicos também que fala, né, da depravação dos pecados sexuais. Por exemplo, Levítico 18, 23. Não tenha relações sexuais com um animal. Nós estamos falando de sexo aqui, né? Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Levítico 20, capítulo 20, versículo 12. Se um homem se deitar com a sua nora, ambos terão que ser executados. O que fizeram é depravação, merecem a morte. Levítico foi o livro que soltou todos os mandamentos, leis e ensinos para o povo que estava no deserto ainda. Ezequiel 16, 16. Tomaste tuas vestimentas para delas fazeres lugares altos para ti, ornados de panos e de variadas cores, e te deste a depravação, o que jamais deveria ter sucedido, e que não te sucederá jamais. Está falando de quem se prostituiu aí pela vida, pelas ruas. Romanos 1, 29. Tornaram-se cheios de toda a sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros. Romanos 13, 3. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. E Efésios 4,19 diz: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. É o caso da laranja, mais uma vez, né?
tendo perdido toda a sensibilidade. São pessoas que elas não estão preocupadas com o sentimento de ninguém. Eles só se entregam à depravação total. A Bíblia fala que eles cometem com avidez toda espécie de impureza. Cometer com avidez é cometer com ferocidade, com uma energia de insatisfação. São pessoas que querem mais e querem mais. Daí nasceu a pedofilia. Dessas coisas nasceram a pedofilia, os estupros, as mortes, os assassinatos, os maníacos, porque tendo perdido toda a sensibilidade, se entregaram à depravação. É quando as pessoas, elas já não... Tem caso de homem e de mulher que está aí com pecado sexual, que eles já não se contentam mais com um simples filme erótico, ou com um pornográfico aí. Às vezes a mulher está com 4 homens na cama, e a pessoa que está assistindo aquilo para ele já é sopinha, é pouco. Ele tem que ver uma coisa mais exagerada. Aquilo é pouco, ele tem que ver um bebê ser violentado por um homem. É isso que ele tem que ver, senão ele não está feliz, senão ele não goza. É aí, meus amados, que o mundo chegou. A Bíblia diz que antes da vinda do Senhor, os dias estariam como na época de Sodoma e Gomorra. E Sodoma foi destruída por causa da depravação sexual. Entra o homossexualismo em tudo isso também que eu estou falando. Não pense você que não. Isso aí a gente nem toca no assunto, porque eu acho que nem precisa no nosso caso aqui. Mas é só uma colherzinha a mais no meio desse caldeirão de amarguras. Então, meus irmãos, a gente poderia continuar falando do tema e tal, mas para mim eu acho que já está de bom tamanho. Nós chegamos aqui hoje a 2 horas de áudio. Eu comecei pregando essa palavra às 11 horas da noite. Nós estamos chegando a 1 hora para mim aqui. Eu já estou realmente dando os números. Eu preciso repousar, mas com certeza falei o que eu precisava. Espero que isso seja de grande valia, né, de grande valor para quem pediu, porque foi pedido também que eu fizesse um estudo em cima desse tema. E demais, meus amados. Se alguém ainda quiser conversar mais, quiser buscar de outro modo, sabe sempre como me encontrar. No rodapé do vídeo, deixa seu comentário, sabe? E a gente tenta manter contato por aí, tá bom? Eu peço a Deus que abençoe a cada um na sua necessidade, te dê força, te dê discernimento, te dê direção para você saber o caminho justo que a partir de agora você tem que tomar. E que o Espírito Santo abra todas as portas que você precisa para sair dessa situação. Em nome de Jesus, eu creio que nós temos um Deus que nos revela a verdade e nos dá a solução para sair fora do pecado. Amém? Às vezes as consequências vão ser dolorosas, às vezes vai ser difícil, você vai ter que tomar decisões amargas, mas se você vê que flui, que Deus está te dando a solução, está te colocando em situação de conforto, no sentido, está te dando provisão para sair fora do pecado, toma posse e deixa nas mãos do Senhor o seu coração, porque Deus, Ele é a nossa força, Ele é o nosso socorro no momento bem presente. E assim, meus queridos, meus amados, sinto muito se talvez você que está aqui me escutando vai ter que tomar uma decisão pesada, radical. Eu não sei qual é o caso de todo mundo, mas se você entendeu claramente que você está em adultério, você precisa se separar, isso vai ser terrível, vai ser difícil, e você decidiu por amor a Deus, então, por um motivo seu, porque o Espírito Santo tocou no seu coração e você vai fazer. Sinto muito pelo que você vai passar nos próximos dias. Fico feliz se você entendeu que essa palavra para você te liberou, né, da consciência pesada e etc. E você pode continuar casado ou casada. Fico feliz por você. Mas o importante é que você foque em Deus. Porque mais do que a Ana Paula que está aqui falando há 2 horas, é o Espírito Santo quem vai te guiar. É Ele que vai testificar no teu coração a coisa justa, a coisa certa a se fazer. Amém? Então eu deixo um beijo para cada um de vocês no coração, que o Senhor possa estar abençoando realmente, vos dando discernimento e força. E que a gente se veja no próximo vídeo. Amém, amém e amém. Glória a Deus.